Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro, dia que antecede a mais um jogo do nosso Tricolor de Aço. Fortaleza já volta a campo amanhã contra a equipe do Sport, lá na Ilha do Retiro, mas hoje a gente tem muitos assuntos a abordar, né, a trazer para você. Ontem houve uma coletiva que, vou te dizer, daqui, ó, daquelas de encher os olhos e deixar qualquer torcedor de queixo caído. Vamos repercutir um pouco o que foi dito nessa coletiva do nosso CEO da SAF, Marcelo Paes, que abordou vários assuntos, entre eles mercado da bola, como foi a negociação entre Bruno Gomes e Filipinho, falou sobre Carlos Alexandre e também falou de uma grande proposta que recebeu o Juan Pablo Vojvoda. E aqui eu já deixo uma coisa, um spoilerzinho para você, dizendo o seguinte, só para você ter uma ideia, Vojvoda recusou proposta de seleção para permanecer no Fortaleza. Você quer ficar por dentro de tudo isso? Então cola comigo no Triconews, que todos os dias eu te mantenho sempre muito bem atualizado. Fortaleza volta a campo amanhã. Já está tudo certo, né? Aquele jogo que era contra o Sport seria de 28, foi consertado a data, né, ajustada, e dia 21, que é amanhã, na quarta-feira, às 21h30, o Tricolor volta a campo contra a equipe do Sport. Mas, como você sabe, Fortaleza é notícia todo dia. E ontem houve um dia, vamos dizer assim, que vai ficar marcado para a história do Fortaleza, pelos acontecimentos, pelo que foi dito. Vamos repercutir um pouco daquilo que foi falado ontem na coletiva, mais de uma hora de coletiva. Marcelo Paes soltou o verbo, falou tudo o que tinha vontade, tudo que a torcida precisava saber, e que bom que isso aconteceu. Melhor seria se fosse nos momentos das negociações, para que a torcida pudesse ter acesso em tempo real e não ficar criticando a administração bela e séria que faz o CEO da SAF, junto com toda a sua equipe que volta a ser essas pessoas que estão no Fortaleza hoje. E um dos assuntos abordados sobre o Marcelo Paes foi o mercado da bola, né? O mercado da bola, e o Paes foi bem duro com as palavras. Até tem que ser assim realmente, tem que parar com esse negócio de fazer muito apreço a jogadores, a dirigentes, e esquecer aquilo que realmente está acontecendo, né? E um dos assuntos que o Paes falou foi referente às contratações que o Fortaleza tentou fazer. Aqui a matéria do Povo destaca justamente as palavras do pai. Pai diz que Bruno Gomes e Filipinho estavam apalavrados. Prefiro ser enganado do que ser enganador. Essas foram as palavras marcantes do Marcelo Paes referente a esse assunto. A gente sabe que Bruno Gomes e Filipinho foram dois jogadores citados que viriam para o Fortaleza. A gente criou expectativa, até porque muita gente até deu o acerto por certo desses jogadores com o clube, porque é justamente isso, né? O Paes abriu o verbo e soltou tudo aquilo que estava engasgado na sua garganta, porque quando há muitas críticas, com certeza a pessoa fica assim. E ele falou especificamente de cada um jogador. Disse que o caso do Filipinho houve um acerto com o jogador, pelo menos com seus staffs, e que ele deu a palavra, os staffs do Filipinho tiraram a palavra, que o jogador viria para o Fortaleza. Que, inclusive, para meus senhores, o Filipinho ligou para o Bruno Gomes, né, o executivo de futebol do Fortaleza, dizendo que para ele era um sonho estar vindo para o Fortaleza e por tudo que o Fortaleza estava proporcionando de contrato para ele. Só que no meio disso, a equipe da Ponte Preta pediu mais um tempo ao Fortaleza, e no meio desse tempo veio o Atlético Paranaense com proposta irrecusável, e o Fortaleza não cobriu a proposta. A gente já fala mais sobre isso, e aí ele acabou indo para o Atlético Paranaense. E o Paes usou que o mercado da bola brasileiro está prostituído. E eu concordo com essa palavra que ele utilizou, porque realmente quando você vê pessoas darem palavras e não servir de nada, realmente isso, para mim, é uma espécie de prostituição. Para mim, ele está certo com essa palavra. Sobre o Bruno Gomes, foi coisa bem parecida, inclusive o Paes falou que o Bruno estava até
certo já, base salarial, o tempo de contrato, tudo direitinho, tudo apalavrado, mas na hora do vamos ver apareceu o Internacional e aí também acabou levando. E ele disse uma coisa que eu também concordo plenamente: não adianta fazer loucuras financeiras, colocar em risco todo um trabalho que vem sendo feito há anos por conta de uma peça que realmente a gente precisa. Nesse momento precisamos do volante? Claro que sim, mas não adianta fazer essa loucura de oferecer um valor excessivo, um salário excessivo para um jogador vir para a gente. Primeiro ponto que eu também ressalvo, que ele falou e eu concordo, é que a gente tem que querer jogadores que queiram Fortaleza, e não jogadores que prefiram o dinheiro, não jogadores que acham que o dinheiro é mais importante que a história que ele pode construir com o clube, do que o momento que ele pode viver naquele clube. Então, para mim, eu concordo plenamente com as palavras do Paes quando ele falou sobre isso. E eu vejo uma seriedade muito grande no trabalho, no profissionalismo que tem o nosso senhor da SAF, que foi criticado aí por justamente essas contratações não acontecerem, e ele ontem abriu o verbo, soltou todas que poderia soltar. Então, é isso, eu pergunto a você. Você concorda, discorda com o que disse o Marcelo Paes? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Outro assunto também abordado pelo Paes foi o Carlos Alexandre, que ainda é virado ainda para o mercado da bola, para essa situação de negociação. E aí ele falou de tudo que houve entre o Fortaleza e o jogador, e esclareceu todas as dúvidas, tirou todos os pontos que poderiam ser tirados, né? Fortaleza exerceu o direito de compra, que no final das contas, até esse direito de compra ele foi retirado e ficou como o Fortaleza nem tivesse comprado. Assim explicou o Marcelo Paes, que ele o Fortaleza ganhou US$ 800 mil pela essa negociação, mas sem ter comprado o jogador, porque acabou que o contrato era feito do seguinte: o Fortaleza pagava o último empréstimo com uma entrada para a compra do Carlos Alexandre. E como não houve a finalização, ficou pago somente como empréstimo. Não sei se você consegue entender direito isso, mas é mais ou menos assim, tá? Foi assim que o pai explicou, mas de todo ele falou que desde setembro, né, a equipe do Palmeiras sondou o jogador e ofereceu a ele um salário grande, encheu a cabeça dele com coisas desse tipo, né? E ele achou super interessante. Aí, quando foi para acertar o contrato com o Fortaleza, ele já disse que queria ganhar o que o time oferecia. Como diz aqui, ó. Caio tinha uma opção de compra e nós seguimos todos os passos. Em setembro, o Palmeiras manifestou interesse em comprar o Caio. O salário que ele teria lá seria bem alto. Foi negociado com o Palmeiras pessoalmente. Ele disse que foi negociar com o Palmeiras pessoalmente, colocamos nossos números na mesa e o Palmeiras não formalizou proposta. Ele criou essa expectativa e acho que o Fortaleza dificultou a saída dele e não quis mais jogar pelo Fortaleza. E aí não tinha mais clima e ele foi para o Bahia. O número real que ficou para o Fortaleza foi 800 mil, afirmou o senhor da SAF, Marcelo Paes. E aí tira esse misticismo daquela ideia de que o jogador não ficou porque o Fortaleza não fez proposta, realmente não tinha mais clima para ele permanecer, não tinha mais como o negócio prosseguir, e era melhor para o atleta e para o Fortaleza que ele fosse para outro local, e aí foi bom para o Fortaleza, foi bom para ele, era o momento, e eu também acho que sim, e eu peço a sua opinião. O que você acha dessas palavras aí referente ao caso do Carlos Alexandre? Use espaço aí e comenta à vontade. Outro assunto também abordado nessa coletiva foi o Vojvoda, né? O Vojvoda que renovou o contrato com Fortaleza, e aqui outra matéria já do Caderno Jogada fala assim: Vojvoda recusou Copa América, Círculo de Copa do Mundo para seguir no Fortaleza. Outra coisa também que foi abordada nessa coletiva, que o Vojvoda renovou com o Fortaleza por mais um ano. O Paes, inclusive, disse que foi oferecido a ele uma melhoria salarial, e o Vojvoda optou e fechou por um ano, né? E aí fala-se que o Vojvoda recusou a seleção chilena para permanecer no Fortaleza,
Isso mostra o tamanho que é o profissional Juan Pablo Vojvoda, isso mostra o tamanho da capacidade que temos hoje no Fortaleza, de podermos concorrer e vencer até uma seleção, um projeto de Copa do Mundo, uma ideia de ciclo de várias coisas acontecendo e o treinador deslumbrar, ficar no Fortaleza e não dar essa sequência. Qual treinador não gostaria de treinar uma seleção? Mesmo que diga assim, não é uma seleção top de linha, mas é uma seleção que tem muito a oferecer para o treinador. Seleção chilena, seleção que disputa sempre grandes competições e sempre está em círculo de Copa do Mundo e tem Copa América, tem muitas coisas aí. E o Vojvoda recusou tudo isso para permanecer no Fortaleza. Você esperava por isso? Eu não, mas é bom saber que a gente está nesse patamar e mostra como, galera, vocês têm que compreender e entender o processo inteiro, porque muitas vezes a gente se precipita, nós torcedores, em analisar as coisas realmente porque a gente não tem informação. Eu até cobro muito essas informações, porque nós da mídia alternativa não temos muito acesso. A gente vai pelo aquilo que vem para a gente e a gente expõe da maneira que a gente vê como torcedor. E bom seria se todas essas informações chegassem no seu tempo, para que a gente pudesse tirar todas essas dúvidas e até a pessoa que não tem culpa não acabar sendo culpado, que é o que estava havendo, ainda bem que foi tudo esclarecido e agora estamos todos em pratos limpos. E eu pergunto o que você achou de toda essa coletiva do Paz. Usa aí, aproveita e coloca na hashtag Paz, o que acho. Deixa aí a sua opinião, seu comentário. Eu estou sempre atento e ligado às últimas novidades e informações do Tricolor de Aço. Conto tudo para você no Tricolor News. E aí te pergunto, o que você acha do nosso conteúdo? Tá legal? Tá bacana? Se você pensa assim, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de fortalecer com o seu like. E cogite também a possibilidade de tornar-se um membro por apenas R$ 2,99. Eu fico por aqui deixando sempre aquela saudação com L de Leão. Deixo sempre um forte abraço e até a próxima.